Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo e bem-vindo ao canal A Fé Ortodoxa. E hoje eu vou falar um pouco do livro Atos de Paulo e Tecla. Este livro, onde estão os Atos de Paulo e Tecla, este livro foi escrito no século II. Século de Santo Inácio de Antioquia, século de São Policarpo de Esmirna, século de Santo Irineu de Lyon, século de Quadrato, Aristides, Atenágoras de Atenas, São Justino Mártir e de todos esses santos e mártires. A Era dos Mártires, onde viveram os grandes luminares da Igreja, os grandes mártires e doutores da Igreja. E através dos Atos de Paulo e Tecla, que é uma literatura antiquíssima, repito, foi escrita no século II. A obra foi escrita no século II. Repito, século II. E eu vou provar, através desta obra, que os primeiros cristãos rezavam pelos mortos, que os primeiros cristãos rezavam pelo descanso dos falecidos, que os primeiros cristãos rezavam pelo descanso dos finados, que os cristãos rezavam por aqueles que adormeceram em Cristo nosso Senhor. E que, com essa literatura antiquíssima, nós provamos que Lucas Banzoli, Pastor Paulo Cristiano do canal Defensores, que o Juan Oliveira BR, que Gabriel Enes do canal Rushduni Brasil estão errados, estão equivocados, estão laborando em erro. Se laboram em erro de boa ou má fé, Deus o sabe, mas estão laborando em erro e são hereges. Os cristãos ortodoxos e também os católicos romanos que rezam pelos mortos, eles têm que saber responder aos protestantes, não com a Bíblia, porque os protestantes deturpam a Bíblia. Os protestantes eles não estão interessados na Bíblia. Essa coisa de só escritura, como eu já provei diversas vezes, não existe sola escritura. Existe somente a interpretação do indivíduo. Porque quando a mesma Bíblia, ou melhor, a parte mais sagrada, a parte mais pura, que são os evangelhos, eles negam. Jesus fala, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, nos evangelhos sinóticos. Eles negam. Quando Jesus afirma no evangelho de João, no capítulo 6, minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida, mesmo com a palavra verdadeiramente, eles negam que Jesus Cristo esteja presente na Eucaristia. Mesmo citando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre a Eucaristia, eles negam. Então o que é patente, o que é veemente, o que está ipsis literis, literalmente, que Jesus falou e ensinou, eles negam. Então o interesse deles não é somente as Escrituras. Porque se fossem as Escrituras somente, eles acreditariam na Eucaristia e não falariam que a Eucaristia é um mero símbolo. E não fariam vídeos atacando a Eucaristia, dizendo que eu não vejo ali a carne de Cristo, então não é a carne de Cristo, como eles fazem aí vários espantalhos. Então o interesse deles não é a Bíblia. Nós temos que provar, porque assim, o Gabriel Enes disse no seu canal que a Bíblia é um manual de teologia que você pode extrair dogmas da Bíblia. Ao contrário. Ao contrário. São os dogmas cristãos que compuseram o Novo Testamento. Primeiro veio a Igreja, depois veio o Novo Testamento. O Velho Testamento já existia e estão lá consignadas as profecias sobre nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos importa no Velho Testamento são as profecias sobre o Cristo.
as tipologias. O livro da igreja, que foi confeccionado por ela, ou melhor, os livros da igreja, são os livros do Novo Testamento, porque a igreja antecede o Novo Testamento. E quem falar isso, quem falar o contrário, que a igreja surgiu depois do Novo Testamento, é um mentiroso. E está agindo de má fé. Então nós temos que provar, não é através da Bíblia que, não é através de citações de Bíblia que você prova a verdade. Teve até um debate com Lucas Banzoli e um pastor, um é mortalista, que é Lucas Banzoli, o outro é imortalista, e eles estavam lá brigando com citações bíblicas, recorrendo ao grego, ao hebraico, e era disputa de quem falava mais versículos ou de quem interpretava melhor. Não é assim que se constrói a verdade. Ou melhor, nós não construímos a verdade, nós descobrimos a verdade. Então não é por meio de citações, pelo número de citações bíblicas, que você está com a verdade. Isso não quer dizer nada. A Bíblia até o diabo usou contra Jesus. Então quando um herege usa a Bíblia, não significa coisa alguma. Nós temos que provar que esta mesma igreja ortodoxa é a mesma do século I. É a mesma, que não mudou nada, que conservou a mesma doutrina. Então é através da história, é através da literatura antiga, é através das práticas antigas dos cristãos, que estão presentes ainda na igreja ortodoxa e de certo modo na igreja romana, que nós provamos que esta é a verdadeira igreja, que ela é imutável, que ela é a mesma ontem, hoje e sempre, porque o seu Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então é através das práticas antigas que refutamos Lucas Banzoli, o pastor Paulo Cristiano do canal Defensores, o Gabriel Enes e tudo mais. Bom, do que trata o livro Atos de Paulo e Tecla? A obra trata que Paulo foi para Icônio com dois discípulos invejosos, que era Dimas e Hermógenes. Paulo vai na casa de Onesíforo e ele prega. Na casa vizinha estava uma virgem que ia se casar com um jovem chamado Tamires, e ela estava ouvindo, encantada, na janela de sua casa, que a casa de Onesíforo era uma casa que ficava bem próxima, e ela ouviu dia e noite as pregações do apóstolo Paulo sobre a castidade, a beleza da virgindade, como Deus vai recompensar aqueles que se controlam. E ela ficou encantada por isso. A mãe de Tecla, era Teocleia, ela ficou preocupada e chamou seu noivo Tamires, falando: olha, a Tecla, ela não sai da janela, fica aí ouvindo esse pregador, né, o Paulo aí, que encantou a moça. E nessa época a Tecla tinha 17 anos. 17, 18. Bom, ela disse que não queria mais casar, queria guardar sua virgindade, então Tamires a denunciou lá em Icônio e tentaram colocar fogo na moça, na Santa Tecla. E então, prenderam Paulo, mas ficaram com pena dele e mandaram ele embora. Quando tacaram fogo na Tecla, né, o fogo se apagou, teve orvalho, não conseguiram. E Tecla ficou livre. Depois ela ainda encontrou com Paulo. Paulo disse que ia a partir de Icônio. Paulo ia a partir de Icônio para Antioquia. E ela disse que iria segui-lo. Então Tecla também foi para Antioquia. E lá encontrou um homem que se apaixonou por ela, chamado Alexandre. E como ele não conseguiu seduzir Tecla, ele a denunciou e ela foi perseguida. Colocaram
colocaram para ser julgada, ela foi culpada e ela apareceu aí, apareceu não, ela, uma senhora, uma matrona, chamada Trifena, que tinha perdido a sua filha Falconila, e que em sonhos Falconila apareceu para sua mãe, Trifaena ou Trifena, pedindo orações. Falou, olha, você vai receber aí uma jovem, né, chamada Tecla e tal, e pede para ela rezar para o meu descanso para que eu possa habitar na morada dos justos. Ou seja, o livro fala das orações dos mortos, relembrando, os Atos de Paulo e Tecla foram escritos no século II. Então, no século II, os cristãos já rezavam pelos mortos. Então, a doutrina do livro de Atos de Paulo e Tecla não é um livro gnóstico, é um livro perfeitamente ortodoxo. Não está no cânon porque não foi escrito na era apostólica. Mas a doutrina é a doutrina cristã perfeita. Então, Tecla, ela se autobatizou, segundo esse livro, na arena mesmo, porque ela ia morrer, ela foi jogada aos animais, mas antes de falar disso, né, a Trifena, ela guardou Tecla em sua casa até que ela fosse levada para ser morta. Ela não queria que Tecla fosse morta, mas ela, enquanto isso, ela ficou Tecla com a casa de Trifena. E Trifena falou do sonho que teve com Falconila, sua filha, e pediu para Tecla rezar. Tecla rezou para que ela pudesse repousar, para que Falconila, a filha de Trifena, pudesse repousar na habitação dos justos. Bom, buscaram Tecla, esse Alexandre mandou buscar Tecla, que é o homem apaixonado, quis jogar as feras, mandou um urso, aí uma leoa surgiu para proteger Tecla, despedaçou o urso, depois mandou um leão, essa leoa protegeu Tecla, lutou com o leão, matou o leão e morreram juntos, né? O leão e a leoa que protegia Tecla, o povo se comoveu e tudo mais. Enfim, quando tinha umas focas ali também para devorar a Tecla, né? Tinha um tanque d'água, ela mergulhou ali, agora vou me batizar. E aí nesse momento surgiu um raio e matou ali as focas. E nesse momento Trifena desmaia e aí pediram para o governador cancelar os espetáculos, né? Porque segundo esse livro, Trifena era parenta, né, do imperador, e, enfim. Tecla foi liberta, depois ela procurou o apóstolo Paulo, e enfim, Paulo disse que iria para outros lugares, então Tecla vai para outro lugar, ela vira uma asceta, ela vive apenas comendo poucas coisas, virando realmente uma seta. Vivendo de ervas, e ela curava as pessoas, tinha o dom da cura, muita gente ia procurar, enfim. Morreu nonagenária e... Enfim, o livro termina com os homens querendo tirar à força sua virgindade, e aí o Cristo a salva nesse momento. No desfecho final, a salva, ele faz uma abertura numa rocha e ela entra lá e não é mais vista. Então é um livro muito bom, muito bonito e que de tabela refuta todos os hereges e mostra qual era a prática da igreja antiga. Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. Quando você curte, a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai levar esse vídeo para mais 5 pessoas, 5 ou 10 pessoas. Então,
é muito importante que você curta esse vídeo para que a plataforma entregue. E também comentando você ajuda o canal a crescer também, né, dando engajamento neste vídeo. E que o bom Deus se lembre de cada um de vocês no seu reino. Que Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial, indivisível, vos guarde agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.